esse mundo que a gente está vivendo, é bem descartável, né? Uma coisa estraga, você joga fora. Uma coisa está velha, você quer logo trocar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós servimos a um Deus que não descarta nada. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus... quando os outros dizem, já acabou o tempo, não tem mais o que fazer, aí Ele chega com o seu poder e glória. É isso que a gente tem que entender sobre milagres. Eu tenho falado que nós entramos numa estação de milagres. Quanto mais escura fica a terra... Agora mesmo a gente estava vendo notícias que... Aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é natural, acontece, sempre aconteceu. Mas para mim não. Grandes incêndios na proporção do Havaí, da Espanha hoje, do Canadá, para mim, e tudo ao mesmo tempo, é a proporção que está escrito em Lucas capítulo 21, que no princípio das dores, quem falou foi Jesus. Então, não tem o que discutir. Quando ele fala, é um fato. Então, ele diz que em Lucas 21, ele diz que um sinal do princípio das dores seriam grandes tragédias, tudo é grande, grandes eventos e grandes tragédias. Aí, diante de todas essas notícias, às vezes bate um desânimo, às vezes abala, mas o que a gente vê na natureza, a gente pode tirar uma ideia sobre os homens, como eles estão. A natureza geme, também está escrito na palavra, em Romanos. A natureza geme. E o homem parece que está no seu limite. Ontem, conversando na igreja onde eu estava pregando, um pastor estava me falando assim, você reparou como que as pessoas estão mais frágeis? Qualquer coisa se aborrecem, qualquer coisa deixa a igreja... Então, é como se todo mundo estivesse no limite. Mas é quando a gente está desse jeito, porque eu lembro uma frase que eu gosto de falar, o caos é matéria-prima para Deus. Então, quando a gente está no limite, é porque algo muito grande está para acontecer. Uma intervenção divina está para acontecer. Então, abre o teu coração hoje, porque hoje Deus quer fazer uma grande restauração na tua vida. Deus quer fazer uma grande renovação na sua vida. Nunca esqueça. Às vezes, a palavra que Deus deu para o ano, para a igreja, às vezes, no decorrer dos meses, você esquece dela. Eu não esqueço. A palavra é alargamento. E quando a gente fala de alargamento, nós estamos falando de sair de um tempo de sufoco, de aperto. Nós estamos falando de corações também apertados, angustiados, receberem uma unção, mesmo no meio de problemas, de alargamento de fé, de alargamento de unção, de alargamento de alegria. Porque alegria não é só quando tudo dá certo. A alegria do Senhor é a tua força. Então, quando a gente está vivendo algo que não deu certo, você tem que falar, Senhor, eu me alegro porque o Senhor está no controle da minha vida. E eu sei que o Senhor é o céu que governa sobre a minha vida. E o Senhor é o Deus de milagres. Amém? Não tema o dia mau. Era isso que eu queria falar para vocês. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em Eclesiastes. Gosto muito de Eclesiastes. E gostaria que Salomão tivesse colocado em prática metade do que ele fala, tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios. Mas em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 3, está escrito o seguinte: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, aí ficará. Por isso que eu comecei falando de fenômenos naturais. Eu falei de incêndio, isso é um fenômeno na natureza. É claro que o verão está sendo ainda, está no fim, mas está muito rigoroso nesses lugares. E eu fico já pensando no verão aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Já sofro por antecipação. Mas é claro que tem coisas naturais. E aqui Deus está falando de dois efeitos naturais. Ele está falando de, tudo bem, se a nuvem está cheia, vai cair água, e ele está falando se a árvore, ou ela está com raiz apodrecida, ou teve um grande temporal, qualquer coisa que a árvore, o tronco pode cair. E ele está falando, se o tronco cai para o norte ou para o sul, nada mais tem a ser feito por aquela árvore. Isso é para nós. Não tem como. Agora, só se restou, se a raiz não foi abalada, aí ela vai, como está escrito em Jó, capítulo 14, aí ela vai renovar, vai vir o renovo. Mas eu estou falando de uma árvore, suponhamos uma árvore que ela caiu, ela
simplesmente, essa queda é por velhice, a raiz já está completamente apodrecida. E Deus está falando para você, não tem jeito, mas aqui o que eu quero dizer é que para mim, se você tiver caído, se você caiu para o norte, você caiu para o sul, eu te levanto. Está escrito na Bíblia, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor, o que ele faz com o justo? Ninguém lembra? O Senhor o quê? Levanta. Então fala, Deus me levanta. Deus te levanta. Ele diz, você pode cair 7 vezes. Porque se você ficar esperando uma vida sem problema, você vai sempre ficar decepcionado. Mas o Senhor está falando, olha, quando acontecer, se você cair, emocionalmente chegou o desânimo, eu te levanto. Se espiritualmente a incredulidade, você caiu com incredulidade, eu te levanto e te renovo com uma fé extraordinária. E quando eu gosto muito de olhar para as pessoas da Bíblia, porque elas têm muito a nos ensinar, por isso que foi deixado registro sobre elas. E tem uma família que eu gosto muito de olhar para ela. Quando eu prego para mulheres, eu gosto muito de falar de Joquebede. Mas eu queria que você abrisse agora em Atos capítulo 7, porque em Atos capítulo 7... eu vou falar justamente sobre essa família. E por que eu comecei com Eclesiastes 11, se eu quero falar sobre essa família? Porque essa família, na verdade, ela era uma família que era como esse tronco. Filho após filho caíram. Este não era o projeto de Deus. Mas Miriam, Arão e Moisés, cada um teve a sua queda. E eu não estou falando aqui de pecado. Eu estou falando a vida é desse jeito. Assim é a vida, né? Parece um programa de TV. Mas é desse jeito. Não adianta eu prometer algo para vocês. Não, olha, você aceita Jesus e tudo vai dar certo na tua vida. Não, aceita Jesus que Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger, Ele não vai te desamparar. A glória dEle vai estar na sua vida. Aliás, o nome Joquebede é a glória de Deus. Jeová é a glória. Isso que significa o nome dele. E eu quero te dizer que Jeová, Deus, é a glória sobre a sua vida. Então ela carregava um nome, mas ela não vivia essa glória dentro da casa dela. Joquebede viveu uma tragédia após a outra, porque ela viveu no período mais duro da nação de Israel. Não era uma escravidão como na Babilônia. Na Babilônia eles não eram chicoteados, eles não eram tão humilhados quanto eles foram ali no Egito. No Egito era uma escravidão muito dura, muito sofrimento. Então Joquebede, ela tinha um nome, mas ela não viveu. Mas eu tenho certeza que essa mulher, todos os dias ela lembrava. Eu não tenho como afirmar, não é isso, porque está escrito. Não, a Bíblia, ela deixa a gente ter, pelo menos eu leio dessa forma. Eu quero que Deus me mostre o recado que Ele deixou para a gente, mas eu também posso ir com a minha imaginação e pensar um pouquinho de onde veio a força dessa mulher para se levantar e lutar pela família dela. Eu creio que ela lembrava todo dia do nome dela. Jeová é a glória. Jeová é a glória da minha casa. Jeová é a glória da minha vida. Agora, eu quero te dizer que você pode fazer a mesma coisa. E nós estamos debaixo de um severo ataque sobre as famílias. Mas você pode dizer, você pode não ter o nome Joquebede, mas você pode dizer, Jeová, Deus é a glória da minha casa. Ele é a glória da minha vida. Porque Jesus veio para te apresentar essa glória. Ele veio dizer, olha, o céu tem glória, mas eu vim apresentar para vocês que é chegado o reino dos céus. Aonde que o reino do céu chegou? O reino do céu chegou na terra. Ele disse, eu vim trazer o reino dos céus. Então eu quero anunciar isso para vocês. E você precisa, eu faço parte, você faz parte da geração de uma grande promessa, de que a terra vai se encher de conhecimento da glória de Deus. Como é que a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus? Aí eu te faço uma pergunta. Você fala da glória de Deus e a glória de Deus é algo distante e abstrato na tua vida? Ou você quer conhecer a glória de Deus na sua vida? Se você quer conhecer, você faz parte daqueles que verão a glória de Deus. Ou você vai conhecer a glória de Deus que vai encher a terra. Você quer conhecer essa glória? Eu quero conhecer. A glória é Jesus. Por isso que
está escrito em João capítulo 1, que a glória veio em pessoa. Mas as pessoas rejeitaram a glória. Eles não ligaram para a glória. Mas eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. Eu quero essa palavra, ela manifestada na minha vida. Tem uma música linda, que é Jeová se manifestará, e fala dos nomes de Deus. Ela é linda, mas eu não quero só cantar essa música. Eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida. Joquebede queria. Eu pedi para você abrir Atos capítulo 7, porque quem está falando aqui é um homem que está vivendo um problema e tanto. Quem é que está falando? É Estevão. E Estevão, ele estava assim, prestes a ser apedrejado. Mas antes dele ser apedrejado, primeiro mártir da igreja primitiva, ele falou, eu quero falar uma coisa. E aí ele começou a falar. Eu nunca vi uma... Para mim, é a pregação mais linda registrada na Bíblia. Porque ele começou a discorrer a história de todos os heróis e heroínas. E ele foi indo, né? Desde os patriarcas ele foi indo. Mas ele tinha tanta glória, ele tinha tanta presença de Deus, que as pessoas ficaram olhando para aquele homem, não interromperam. Por mais que quisessem, não conseguiram interromper. A única coisa que todo mundo viu no rosto de Estevão, quem lembra? Todo mundo viu que o rosto de Estevão era como de um anjo. E quando eu penso em anjo, eu penso em uma pessoa bonita. Eu penso assim, que um anjo, ele é muito bonito. Eu nunca tive a visão de um anjo. Eu tenho a percepção, eu sei quando eles chegaram, mas eu não tive a visão de um anjo. Mas pela descrição da palavra, eu sei que eles são fortes, eles são altos, eles são fortes, e eu acredito que eles sejam bonitos. Então, quando as pessoas olhavam para Estevão, eles viam Jesus. Quando as pessoas olhavam para Estevão, eles viam a glória de Deus. Eles não viam o rosto de uma vítima, eu vou ser apedrejado. Não, eles viam o rosto de uma pessoa que estava contemplando a glória, viveu a glória e distribuiu a glória para todo mundo. Então, Joquebede, o nome dela, que é a glória de Deus, está escrito em Atos 7, versículo 20, está escrito, por esse tempo... Ele está falando, já falou de muitas pessoas aqui. E ele fala, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Esse texto, esse versículo me chama a atenção, porque essa mulher, você acha que essa mulher lutou por Moisés, porque Moisés era bonito? Porque que mãe que não acha o seu filho bonito? Aí todo mundo pode dizer assim, vai ficar bonitinho, né? Quando a pessoa vai ficar, olha, daqui a pouquinho, quando encher o rostinho, vai ficar bonitinho, vai ficar aquele bebê irresistível. Mas a mãe, ela já se apaixona. A mãe já olha, então toda mãe teria a reação de Joquebede. Por que Estevão ressaltou? Justamente, porque Joquebede achou Moisés bonitinho, mas ela achou Miriam bonitinha, ela achou também Araão bonitinho, tua mãe também te achou bonitinho. Então, ela não foi esse tipo de beleza que ela viu, porque está escrito em Êxodo capítulo 1, que ela viu, aqui está escrito que ela viu vou repetir para você, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, porque em Êxodo capítulo 1, está escrito que Joquebede viu que Moisés era bonito. Então, que tipo de beleza? Porque ela viu a beleza que Deus colocou sobre a vida de Moisés. Eu quero que você veja a beleza que Deus colocou sobre a vida do teu cônjuge. Eu quero que você veja a beleza que Deus colocou sobre a vida dos teus filhos. Eu quero que você veja a beleza que Deus colocou sobre a vida desta igreja, de cada pessoa. Cada pessoa aqui tem uma beleza própria. Deus colocou a beleza do dom que Deus te deu, a beleza do chamado que Deus te deu, a beleza do resgate que Deus tem sobre a sua vida, a beleza do chamado de Deus sobre a sua vida. Então aqui ninguém pode dizer, eu não sou bonito, porque a beleza de Cristo está sobre a sua vida. Mas se eu procurar a beleza de Cristo na vida do meu irmão, eu não vou falar mal dele. Porque se eu falar mal dele, eu estou
tocando na menina dos olhos de Jesus. Aí a gente vai ter muito mais temor quando nós falarmos uns dos outros. Nós vamos lutar muito mais. Um marido vai lutar muito mais pela vida da sua esposa. A esposa vai lutar pela vida do marido. Os pais vão lutar pela vida dos seus filhos. Não desista dos seus filhos, porque a beleza de Cristo está sobre ele. Não importa o que você está enxergando hoje, a beleza de Cristo está sobre a vida dele. Então a glória de Deus começou a brilhar na casa de Moisés. Moisés ainda estava no ventre. Começou a brilhar naquele momento que Joquebede se levantou no meio da dor. Joquebede era um tronco caído. Só tragédia na vida dela. Só tragédia. Meu filho mais velho é escravo. Minha filha do meio é escrava. Meu filho mais novo vai morrer. Ela podia ficar desanimada. Bom, eu tenho que aceitar essas tragédias. Não, ela disse: Deus vai me levantar no meio da tragédia. Eu sei que eu tenho um Deus que o tronco pode cair para o sul, pode cair para o norte. Eu sou esse tronco, mas Jeová é a glória da minha casa. Eu vou levantar, meus filhos vão se levantar e eu vou viver o resgate de Deus. É tempo de restauração, é tempo de renovo, é tempo de coisas novas. É muito bonito você cantar ou você declarar que eis que faço nova todas as coisas. O Senhor sim é um Deus de fazer novas coisas a partir do velho, a partir do estragado, mas você precisa crer. Olha para a sua vida financeira. E esse tronco não tem jeito. Esse tronco caiu, eu já não sei nem se foi para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Esse tronco caiu e espatifou. Esse tronco tem o nome finanças. E se eu te disser que Deus levanta esse tronco? Porque ele fez isso com todo mundo na Bíblia em tempo de crise. Abraão viveu milagres financeiros em tempo de crise. Isaac viveu milagres financeiros em tempo de crise. A igreja primitiva viveu milagres financeiros em tempo de crise. Elias não pereceu em tempo de crise financeira nacional. Não era um problema individual de Elias. A nação toda estava debaixo daquele problema financeiro. O tronco caiu, mas Deus veio e trouxe grande chuva, e o renovo chegou sobre toda a nação, porque um homem creu, um homem orou. E eu quero que você seja esta pessoa que crê: Senhor, olha, o tronco da minha saúde caiu. Nós estamos nos aproximando de Outubro Rosa. Estava falando aqui com o Jonas. O meu coração arde. Deus não faz milagre só no Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês que a gente lembra, não é só do câncer de mama, é um mês que a gente lembra, porque a gente tem tantos testemunhos lindos aqui na igreja, de cura, de resgate e de cura, que a gente tira esse mês para fazer um mês de milagres. Mas Deus não se resume a um mês de milagres em outubro. O milagre está aqui hoje, porque Deus está aqui presente. Você só precisa entender: Deus é poderoso para transformar. Eu gosto muito de Isaías 61. E quando ele diz que ele tira a cinza, o que é cinza, gente? Cinza é algo que foi destruído. Um dia aquilo teve forma e agora virou cinza. Só esses incêndios que eu falei para você, o ferro distorcido e muitas coisas irreconhecíveis, porque foram completamente destruídas, viraram cinza. Então cinza é um nível de destruição que você não reconhece aquilo que foi destruído. Cinza também, no Antigo Testamento, fala de luto. Porque as pessoas, quando perdiam alguém, era um hábito. Para mostrar como estava o coração delas, elas colocavam cinza na cabeça, rasgavam as roupas, para mostrar: olha, meu coração está assim, ó, porque eu perdi quem eu amava. Meu coração está destruído. Meu coração está rasgado. Então, em Isaías 61, tem uma promessa para quem está com cinza na cabeça. Eu não sei o que foi destruído na sua vida, mas a promessa é que o Senhor tira a cinza e coloca uma coroa sobre a sua cabeça. A promessa é que Deus tira o pranto e Ele coloca óleo de alegria. Ele transforma aquela tragédia em unção. Você já reparou que aquele que passou, por exemplo, do que eu acabei de falar, aquele que passou pelo câncer, ele tem, e foi curado por Deus, ele tem unção para orar por aqueles que estão com câncer, porque ele tem amor, porque ele passou, ele sabe aquilo que aquela pessoa está vivendo, e ele tem a unção que Deus curou, ele transmite essa unção para essa pessoa. Então, o que você tinha na sua vida de cinza e Deus faz uma intervenção, pode ter certeza que você tem unção para orar por outras pessoas nessa área. Mas falando da vida de Joquebede,
O primeiro impacto para que a glória chegasse naquela casa, porque eu estou falando de uma casa lá atrás, no Antigo Testamento, mas o meu foco é a tua casa, o meu foco é o teu coração, o meu foco hoje é a tua família, viver o que Joquebede, ela só é um exemplo, para eu falar, eu olhar para ela e falar, eu quero ser como Joquebede. Então, essa mulher, ela teve Araão, mas eu vou deixar Araão para depois. Então vamos falar, o primeiro impacto foi Joquebede. Para mim, o segundo impacto naquela casa foi Miriam, porque a reação de Araão vai ser depois. Miriam era uma menina, a vida dela era a mesma coisa todos os dias. Talvez como a sua, como a minha, uma rotina. Mas de repente, ela era um tronco caído. Qual é o futuro? Casar com um escravo que ela viveria as mesmas dificuldades que o pai e a mãe dela. Não tinha perspectiva de algo bom. Sabe por que não tinha perspectiva de algo bom? Porque quando você só olha para a dor, só olha para a dificuldade, você não lembra da promessa de Deus. Tinha uma promessa sobre aquela geração, alargamento. Tinha uma promessa sobre aquela geração, restituição. Tinha uma promessa sobre aquela geração, libertação. Eles iam sair do Egito e não era de mãos vazias. Há uma promessa para você no meio do caos do Brasil. Deus tem milagre para a gente. Deus tem milagre para essa nação. Eu não desisto dessa nação. Não desista de orar. Não desista de orar pela sua casa, porque a mesma glória que Joquebede, ela vai viveu, você vai viver em nome de Jesus. Então Miriam, ela de repente já falou, peraí, minha mãe, você acha que Joquebede tinha essa fé de onde? Vida de oração. Eu imagino Miriam, aí é a minha imaginação, porque não está escrito. Eu imagino Miriam falando, vamos nos juntar e vamos orar. Eu imagino Joquebede falando para Miriam, Miriam, minha filha, está vendo o teu irmão? Aí Moisés já nasceu. Está vendo o teu irmão? Sabe qual vai ser o nome dele? Eu não posso te dizer que foi ela que deu o nome Moisés, porque foi a filha de Faraó que deu o nome de Moisés. Mas vem cá, a filha de Faraó falava hebraico? Não. Então, e Moisés é hebraico, tirado das águas, Moshe. Então, quer dizer, quem foi que deu? Eu acho que foi a mãe de Moisés que deu naquele momento, porque não fala de outro nome. E aí chega a filha de Faraó e fala, vai se chamar Moisés, porque foi tirado das águas. Mas eu acredito que a mãe de Moisés já tinha dado esse nome. Olha, o teu irmão vai ser tirado das águas. Vamos orar. Ele não vai morrer. Ele não vai ser destruído. Eu imagino vida de oração. Você quer ficar em pé nesses dias? Vida de oração. Você quer viver grandes coisas de Deus? Vida de oração. Sabe por que a tua vida de oração é roubada? Porque o inimigo sabe o quão importante é a tua vida de oração. Ele sabe que Deus ouve. Ele sabe que Deus responde. Ele sabe que enquanto você está orando, Deus falou, entra no secreto. Quando você fala, aí tem gente que fala assim, você ora de boca fechada ou você ora falando? Ah, porque eu tenho medo que o inimigo ouça. Olha, eu digo para você que quando eu entro no secreto, é secreto. Quando eu entro no secreto, eu acredito, eu posso fazer o que eu quiser no secreto. Orar com a mente, orar falando, proferindo, gritando, falando em voz baixa, que o diabo não vai me ouvir. Sabe por quê? Porque eu estou no secreto. Não é o meu secreto, é o secreto de Deus. Sou eu que entro na presença dele. Aí quando eu entro na presença dele, ele joga o manto dele sobre mim. Você acha que o diabo consegue tocar no manto de Deus? Você acha que ele consegue chegar perto? Deus mesmo ensurdece. Então eu entro debaixo daquele manto e falo mesmo. A gente anda, nós temos a nossa vida, eu e o Jonas, a gente tem a nossa vida de oração individual e temos a nossa vida de oração junto. E a nossa vida de oração junto é andando ali na nossa sala. E naquele momento é falando mesmo, é proferindo mesmo. E eu sei que quem ouve é o meu Deus. Eu sei que Deus ouve e eu sei que Deus responde. E é esse Deus que você serve em nome de Jesus. A força de Miriam vem daí. Desse secreto, não pode ser. Como assim que essa menina, era uma menina. Aí ela entra, aí a mãe de Moisés guardou Moisés. A beleza de Deus está sobre essa criança. Essa criança não vai morrer. Essa criança não vai ser destruída. Mas o chão não tremeu.
o céu não abriu, não chegou uma profeta na casa de Joquebede batendo na porta: Joquebede, eis que te diz o Senhor, o teu CPF é tal, a tua... E aí começa. Não, gente, por favor, foge disso. Sabe, quando Deus quer falar com você, Ele fala no secreto. Deus fala com você no secreto. Então, Joquebede, o céu não abriu, o chão não tremeu, não chegou nada especial na sua casa. Mas essa mulher tinha uma firmeza: meu filho não vai ser destruído, meu filho não vai morrer, o meu filho vai viver, o meu filho, ele tem um chamado. É a beleza de Deus que eu vejo sobre o meu filho. Tudo aquilo que você ama, veja a beleza de Deus e fale dessa forma. Fale: Senhor, eu não abro mão. Bom, aí Miriam falou: eu vou seguir o exemplo da minha irmã. O irmão, aí Moisés é colocado no Nilo. E qual é a força? Como foi que Miriam, um tronco caído, uma escrava, de boca fechada, ela tinha a beleza de Deus, estava sobre ela. A beleza de Deus, ela era uma profeta. Ela ia liderar as mulheres ao sair do Egito, ao atravessar o Mar Vermelho. Essa mulher cantaria um cântico profético, mas não era uma música qualquer, cântico profético. Esse cântico profético chegou até nós. E este cântico, e ela tinha uma unção tão grande que ela liderou todas as mulheres. Não é um grupinho de mulher, não. Todas as mulheres, eu estou falando de uma nação, todas as mulheres da nação seguiram Miriam. Mas Miriam um dia foi um tronco caído. Hoje você pode ter entrado aqui como um tronco caído, mas eu tenho uma notícia para te dizer: que se você quiser, não importa se você caiu para o norte ou para o sul, mas Deus te levanta. Deus te levanta. Você quer ser levantado? Porque primeiro você que tem que ficar em pé, depois você olha para os outros. Joquebede, ela não tinha que esperar, sabe? Não, deixa meu marido ficar em pé. Não, eu vou ficar em pé, porque aí o meu marido vai ficar em pé, minha filha vai ficar em pé, o meu outro filho vai ficar em pé, todo mundo, porque a glória de Deus está sobre essa casa. Tempo de grandes destruições é tempo de grandes milagres. Aí de repente Miriam chega lá no rio Nilo. E qual foi a certeza dessa menina? Chega com coragem, põe o irmão, não se afasta. Ela vai chegando, ao invés dela abandonar e deixar: tudo bem, minha mãe não tinha razão. Olha lá o meu irmão sendo arrastado, o meu irmão vai ser afogado. A coisa mais fácil que tem é vir na tua mente: crítica, reclamação ou desistência. São três coisas que chegam muito rápido. Você já reparou? Mas chega tão rápido. É como um relâmpago. Quando você vê, os pensamentos de desistência já chegaram. Quando você percebe, a tristeza e a angústia já chegou. É muito rápido. Mas e aí? O que eu penso de Miriam? Eu penso que chegou tão rápido quanto na tua mente e na minha. Mas sabe o que ela... a palavra que eu mais falei essa semana, inclusive eu não sei se o Jonas reparou, quando eu ia falar de alguma coisa, aí eu falava: mas eu não posso reclamar. Eu fiz um exercício comigo mesma. Tudo aquilo que eu ia reclamar ou ia falar, até mesmo de cansaço, aí eu falei para ele assim: não, mas o voo, alguma coisa, eu falei: eu estou cansada, mas eu não vou reclamar. Porque aí eu começava: eu não vou reclamar, porque quando eu estava presa lá na pandemia, o que eu mais queria era poder viajar, era poder anunciar a palavra de Deus. Então não vou reclamar. Mas o que vem primeiro na tua mente é a reclamação, é a crítica, é o desânimo. Então, quando chegou na mente de Miriam, ela começou a lembrar do nome do irmão. Não, ele vai ser tirado. Eu garanto que ela começou a profetizar: meu irmão não vai ser arrastado pelos problemas. Meu irmão não vai ser afogado pelo problema. O meu irmão não vai ser morto. O meu irmão viverá. Não morrerá, mas viverá. O meu irmão vai ser tirado das muitas águas. E você vai ser tirado das muitas águas. Você não vai ser arrastado pelas águas. Você não vai afogar. É a palavra mesmo que diz: quando você passar pelas águas, o Senhor está contigo. Quando você passar pelo mar, e nada no rio, Ele não vai te afogar. O fogo não vai te queimar, porque o Senhor está contigo. Aí quando a gente tem uma vida de oração, e quando a gente é apaixonado pela palavra, você tem algo que se chama imunidade.
Essa imunidade é você renascer das cinzas o tempo todo. É igualzinho à nação de Israel. A nação de Israel pararam os problemas? Não, mas você sempre vê a nação de Israel renascendo do meio das cinzas. Sempre você vê. Eu estou doida para eles liberarem para o mundo o tratamento agora que é revolucionário para o câncer, de não precisar mais nem quimioterapia. Essas coisas saem de lá, daquela nação insignificante de tamanho. Eu estou falando insignificante em tamanho. Nação que já passou por tantas destruições, mas sempre renasceu das cinzas. Vem Nabucodonosor e destrói, mas renasce das cinzas. Vem o Império Romano e destrói, e renasce das cinzas. Essa é a nação Israel. Você é o Israel espiritual de Deus. Sabe, chega algo para te destruir, você renasce das cinzas. Chega outra coisa para te destruir e você renasce das cinzas. O outro tronco caído, eu queria que vocês ficassem aqui. O outro tronco caído é Arão. E aí, Arão? Qual é a história de Arão? Arão era o mais velho sempre vive os piores impactos, e ele viveu mais anos de vida naquele sofrimento. E Arão, ele escutava tanto o barulho dos problemas, o barulho da dor, falava mais alto do que as promessas de Deus. Mas teve um dia, treinado pela mãe Joquebede: meu filho, a glória de Deus está na nossa casa. Hoje a gente não está enxergando, mas amanhã a glória de Deus virá sobre a nossa vida. E eu quero que você abra em Êxodo 4, porque nós vamos orar de novo. Em Êxodo capítulo 4 está escrito, você lê isso de uma forma tão rápida, não leia rápido. Olha, Êxodo capítulo 4, no versículo 27, olha o que está escrito: disse também o Senhor a Arão. Quem é que conversou com Arão? O Senhor. Disse o Senhor com Arão. Agora Arão estava fazendo o que para Deus falar com ele? Arão estava conversando, falando mal de alguém. Arão estava afastado de Deus. Tinha que ser no momento de oração. Só assim que você ouve o Senhor. E aí disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrar com Moisés. E ele foi. E ele foi encontrando o irmão no monte de Deus e o beijou. Aí você lê rápido assim. Não lê rápido assim não. Primeira coisa que aconteceu com esse tronco caído chamado Arão. Arão ouviu Deus. Arão não ouviu os egípcios. Arão não ouviu a dor. Arão ouviu Deus. E eu quero que você ouça Deus hoje. E ouvir, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo, a palavra de Deus é Deus falando com você. Deus está falando hoje com você. Não tem tronco que vai ficar deitado, caído, porque eu vou levantar todo mundo que hoje está aqui. É Deus falando. Deus falou com Arão e Arão ouviu. Fala para você mesmo: fala, Deus, que eu ouço. Fala, Deus, que eu ouço. Você tem que ouvir Deus. Primeira coisa, Arão ouviu. Segunda coisa, Arão se afastou da dor. Ele saiu. Sabe, ele não teve medo. Peraí, se Deus mandou eu ir até o deserto, um egípcio vai me matar. Não, ele saiu de perto da dor. Eu estou escoltado pelos anjos. Eu estou guardado pelos anjos. Quando você tem essa vida de oração, você é escoltado pelos anjos. Você é guardado por Deus. E ele saiu, foi encontrar com o irmão aonde? Aonde? No monte de Deus. E você não percebeu que ele beijou o irmão? O que aconteceu ali? O encontro de dois troncos caídos. O encontro de dois irmãos que não se viam há só 40 anos. Teve um intervalo na vida de Arão e de Moisés de 40 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto. E aí você fala: Moisés beijou, Arão beijou Moisés. Não, foi, sabe aquele abraço, sabe aquele beijo? Meu irmão, bem que a nossa mãe dizia: nós não somos tronco caído. A glória de Deus vai brilhar na nossa casa. Eu estou de pé, você está de pé, meu irmão. Você teve um encontro com Deus, eu também tive um encontro com Deus. Você escutou, você está no monte de Deus, meu irmão. Meu irmão, eu não sei como Deus está falando que Ele vai usar a gente. Você se acha especial? Eu não me acho especial. Agora Deus vê beleza em mim, Moisés. Deus vê beleza em você. E eu quero te dizer, não importa a tua história, Deus vê a beleza que Ele mesmo colocou na sua vida. Você acha que você não vai ser usado, mas você vai ser grandemente usado nesta geração. Tem os teus vizinhos que estão esperando você dizer: levanta,
porque o Senhor é glória na tua vida. Se você não conhece a glória de Deus, olha, eu te levo, vamos comigo, ó, tem uma conferência, sexta, sábado e domingo, 3 dias de oportunidade para você ter um encontro com a glória de Deus. Você é um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Você não é um tronco caído, você é um tronco que está sendo levantado por Deus para trazer sombra, para trazer significado à vida de muitas pessoas. Mas começa pela tua a restauração. O encontro de 2 homens destruídos. Moisés, 40 anos no deserto. Moisés, ele ficou acomodado, ele se acostumou com a mesmice, ele acostumou e ele foi encolhendo. Moisés regrediu, até que um dia ele teve um encontro com Deus e Deus falou: é tempo de alargar, Moisés, é tempo de levantar, Moisés, é você mesmo que eu vou usar, você vai ser usado para grandes milagres. Essa é a tua história. Quando eu olho para a família de Joquebede, eu vejo a história de cada um de nós. Tá tudo voando hoje. Ontem eu estava contando um pouco do testemunho da minha família, porque era uma conferência sobre paternidade. E eu falei uma coisa, eu vi uma moda gospel falando de paternidade, mas a paternidade sempre era dirigida para um líder, para um homem. A verdadeira paternidade é quando te levam para mais perto de Deus. Só Ele é Abba Pai, só Ele é infalível. E eu estava nessa paternidade, eu falei da história de 3 famílias. E eu falei, esse fim de semana o Senhor está querendo que eu fale de família. E não falei dessa família, eu falei de outras 3 famílias, e uma delas era a minha família. E eu falo, o Senhor só me tirou da ruína. O Senhor me tirou, sabe, literalmente, quando o Senhor fala do monturo, do lixo, o Senhor me tirou literalmente do lixo. Eu era uma pessoa completamente caída. A minha família não tinha esperança para a minha família, mas Deus trouxe significado para o meio da minha família, e é isso que Ele quer fazer com a sua vida. Então eu gostaria que você ficasse em pé mais uma vez. Eu quero declarar nessa noite, do mesmo jeito que o Senhor restaurou a família de Moisés, é a família ali, Moisés com Araão, a família de Joquebede, agora era todos eles reunidos, todos eles, um brilhando mais do que o outro. Eu não sei se eu olho para Miriam, eu não sei se eu olho para Araão, ou se eu olho para Moisés. Os 3 refletiam a glória de Deus. Assim vai ser com você, uma igreja onde a glória de Deus vai estar aqui. A glória de Deus já está aqui, mas eu quero que você peça a glória de Deus para a sua vida. Agora você pode ser egoísta, você pode dizer, Senhor, o meu irmão pode estar pedindo para a vida dele, mas eu quero para a minha vida, eu quero a glória de Deus manifestada. Eu profetizo sobre a sua vida, a glória de Deus sobre a sua mente. Todos os pensamentos de confusão, de perturbação, agora a glória de Deus coloca os seus pensamentos em ordem. Eu levo cativo esses pensamentos a Jesus Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento esteja agora sobre a tua mente, em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. Eu quero declarar a glória de Deus sobre o teu coração. Do mesmo jeito que Deus tirou Miriam, Araão e Moisés do meio do caos, cada um tinha o seu próprio caos, mas o Senhor tirou da tristeza, o Senhor tirou da angústia, o Senhor tirou do desânimo. Assim Ele faça com o teu coração. Todo desânimo, tristeza, angústia, toda falta de esperança agora seja destruída pelo poder do sangue de Jesus. A glória de Deus agora reflita no teu coração. Eu quero declarar a glória de Deus desde o alto da tua cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. A glória de Deus, quando o diabo olhar para você, ele vai ver o refletir do teu rosto. Ele vai bater em retirada, porque a glória de Deus está refletindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar a glória de Deus sobre a tua casa. Levanta a sua mão e diz, Senhor, é a tua glória na minha casa. Profetiza agora. Eu não sei qual é o problema da tua casa, você que conhece a tua casa.
casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre o seu cônjuge, profetiza sobre a sua sogra, o seu sogro, sobre os seus sobrinhos. Nessa geração em que os jovens estão sendo destruídos, se declara glória de Deus sobre as famílias da minha família, sobre as crianças da minha família, glória de Deus sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, em nome de Jesus. Mas eu quero agora declarar algo que todos nós estamos sofrendo. Eu acho que aqui não tem ninguém que não sofra. E eu creio num Deus que traz esse milagre que nós acabamos de cantar. Eu creio nesse Deus poderoso. Por isso, coloca agora a sua mão para cima, porque a tua mão tem unção. Aonde você toca, prospera. Eu quero declarar a unção de prosperidade sobre essa sua mão, porque é a palavra de Deus que diz isso. Senhor, seja quebrada agora toda miséria, tudo aquilo que está retido e que pertence ao teu povo, seja liberado em nome de Jesus. Seja liberado a prosperidade, seja liberado agora emprego, seja liberado agora tudo aquilo que está na justiça e que não anda. Eu declaro a glória de Deus sobre a vida financeira do povo desta igreja em nome de Jesus.